Olá, seja bem-vindo ao projeto Mapas Mentais da Bíblia, um jeito diferente de aprender a Palavra de Deus. O tema da nossa palavra de hoje é Restaurando o Templo. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 4, o seguinte: Porventura, é tempo de vós habitar em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Na Nova Versão Internacional, lá diz o seguinte: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E na nova tradução da linguagem de hoje, lá diz o seguinte: Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em suas casas luxuosas, enquanto o meu templo continua destruído? Para entendermos esse versículo, preciso falar do contexto até chegar nele. A palavra do Senhor diz no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2 o seguinte: O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor já lhe dera descanso de todos os inimigos que estavam ao seu redor. Certo dia, ele conversando com o profeta Natã, ele falou assim: Aqui estou eu, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor está em uma tenda. Só para ter ideia, cedro era símbolo de força e majestade. Ele era usado para muitas coisas, tais como confecção de cofres, instrumentos musicais e mastro de navios. Depois dessa conversa entre Davi e Natã, mais tarde o Senhor falou com o profeta Natã e disse o seguinte: Porque em nenhuma casa habitei, desde que fiz subir os filhos de Israel do Egito, mas andei em tendas e tabernáculo. Desde que o povo saiu do Egito, eles erguiam tendas e tabernáculo para colocarem a arca do Senhor. O tabernáculo era o santuário portátil, onde se realizava o culto público. E Deus avisou a Davi que ele não iria erguer um templo para ele, mas sim um descendente de Davi. E aí a gente conhece a história, onde Salomão, nos mínimos detalhes mesmo, construiu o templo para o Senhor. E o templo era símbolo da presença de Deus entre o povo. A palavra do Senhor continua dizendo no livro agora de 2 Reis, capítulo 25, versículos de 8 a 11, o seguinte: No reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Neburazadã, que era o comandante-geral da guarda e conselheiro do rei, foi a Jerusalém, e Neburazadã ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas e todos os edifícios importantes de Jerusalém. E todo o exército que o acompanhava derrubaram os muros de Jerusalém. E eles levaram muitas pessoas cativas, muitas pessoas presas. No contexto agora nós veremos que o Senhor ergueu pessoas, levantou pessoas para reconstruírem os muros de Jerusalém e o tabernáculo do Senhor, o templo do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 7, o seguinte: Quando também Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo tampadas, ficaram furiosos. Mais para frente, no livro de Esdras, capítulo 4, versículo de 1 a 4, lá fala o seguinte: Quando os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, eles foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês temos buscado o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde o rei da Assíria. Contudo, Zorobabel e Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam para eles: Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente a nós compete reconstruir o templo do Senhor, como determinou o rei Ciro. Então, a gente dessa região começou a desanimar o povo de Judá para que não reconstruísse mais o templo do Senhor. Esse pessoal, eles fizeram uma carta ao rei falando que se Jerusalém tivesse os muros construídos, seus muros reparados, Jerusalém não mais ia pagar taxas, tributos ao rei. E com isso, o rei deu uma ordem que parasse toda e qualquer obra, que não fizesse mais nada. E esse é o contexto do versículo que nós começamos. Por acaso é tempo de vós habitardes em casas de fino acabamento, enquanto o meu templo continua destruído? Porque o rei não deixou mais que construísse o templo do Senhor.
Já tinha 15 anos que os exilados tinham voltado da Babilônia, estavam parados. Mas esse é o contexto lá do Antigo Testamento. E o templo do Senhor também tem um contexto no Novo Testamento. E eu quero mostrar para vocês também agora. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, o seguinte: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem porque Ele vive em vocês e estará com vocês. Aqui a gente entende que o mundo não conhece esse conselheiro, esse consolador, esse ajudador. Porque só quem tem é quem recebeu Jesus como único Senhor e Salvador. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, lá também diz o seguinte: Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Assim sendo, o nosso corpo não pertence mais a nós. Se alguém viver em um edifício de propriedade de uma outra pessoa, vai tentar evitar violar as regras daquele edifício, daquele lugar onde ele mora. E assim é com você. Esse templo, o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, não pertence mais a você. Então você não pode mais violá-lo. Você não deve violar os padrões de vida estabelecidos pelo Senhor. Voltando lá para o Antigo Testamento, Deus incumbiu Salomão de construir o templo do Senhor. Nos mínimos detalhes, Salomão fez um templo maravilhoso, mas foi nos mínimos detalhes mesmo. Só que Salomão, em toda a sabedoria dele, jamais conseguiria fazer um templo tão perfeito como o que existe hoje em dia. Você é um templo perfeito do Senhor. Nos mínimos detalhes, Deus lhe criou. A palavra de Deus diz que lá Salomão usou o melhor, o ouro de Ofir, que era o melhor ouro que existia, cedro do Líbano e todas as outras coisas maravilhosas. E Deus fez você do melhor que já existiu. O que eu sei é que nós temos de reparar o templo do Espírito Santo. Nós temos que restaurar esse templo. Como diz em Neemias capítulo 4, versículo 7, o inimigo vai ficar furioso quando vê que você está tampando as brechas. Lá, muitas pessoas se ergueram para tampar as brechas dos muros de Jerusalém. Mas hoje só você pode tampar essa brecha. E pode ter certeza, quando você começar a fechar as brechas, quando você começar a se moldar ao caráter do Senhor, você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Outra coisa que nós vimos foi no livro de Esdras, capítulo 4, versículo 3, que lá fala que muitas pessoas tentaram ajudar aos servos do Senhor a reerguer o templo do Senhor. E eles falaram, não, cabe a nós mesmos reerguer o templo do Senhor. E hoje é assim com você também. Não fique esperando pelo seu irmão, pelo seu pastor, por outra pessoa. Cabe a você restaurar o templo do Senhor. Cabe a você tomar uma posição diante de Deus. Como no Antigo Testamento as pessoas restauraram o templo do Senhor, hoje, atualmente, está no momento de você restaurar esse santuário, que é você. Você é o templo do Senhor. Você precisa fechar as brechas, você precisa reerguer esse templo, porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, o seguinte: Vocês não sabem que são os santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Nem mesmo você deve destruir o santuário de Deus. O tabernáculo do Senhor, você tem que seguir adiante. E se estiver alguma brecha, você vai ter que reparar. E se esse templo não estiver edificado, você vai ter que restaurar esse templo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha lhe ajudado. Quero te pedir com enorme carinho para você assinar o nosso canal, fazer o comentário aí embaixo, ajudar a divulgar esse vídeo, como está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, para que mais pessoas possam ser transformadas pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que Deus te abençoe. Até mais.